Oi, pessoal. Descobri que tem que pôr uma musiquinha enquanto o pessoal não chega, então vou pôr uma Se você mora musiquinha. fora do Brasil, Claro, se não entrar propaganda antes. Agora, vou pôr uma musiquinha pra gente, que foi até a nossa convidada que escolheu fazer aquele comentário já. Olá! Tudo bom, Luiz? Preparado para esse primeiro dia? Ou ele... Deixei a música que você escolheu, hein, Li? Oi, Muca. Oi, Yasmin. Gente, vou contar para vocês como que funciona hoje, qual que é a ideia do nosso encontro. Estava aqui pensando que eu conheço pouco sobre a história do Poetry Slam em Portugal. E por que eu conheço pouco? Porque a história do Poetry Slam é feita pelas pessoas que fazem o Poetry Slam. Então só tem um jeito da gente conhecer, que é conversando com elas. Então o plano é esse, o Todo Mundo Slam vai passar agora às terças-feiras, entrevistando pessoas ligadas ao Poetry Slam aqui em Portugal. Sejam elas slammers, poetas, enfim, pessoas que organizam Slam Masters, entre outras 1000 categorias que você pode ser dentro do Poetry Slam. E a gente vai conversar toda terça-feira para saber essa história, né? Porque é uma história feita de muitas vivências, muitas experiências. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, aqui, pela primeira vez. A Li topou participar com a gente. Eba! Muito obrigada, Li. Eu vou, antes de chamá-la, para que ela não fique com vergonha, né? Daquela coisa que a gente fica falando da pessoa na frente dela. Então, antes de chamá-la, eu vou falar um currículo resumido dela, pra gente já saber para onde a gente vai passar hoje. A Li Alves é amante poética, divulgadora do movimento Poetry Slam e artista de spoken word. É coordenadora geral da Associação Cultural e Artística Triplicarte e desde 2012 tem dinamizado a prática de Poetry Slam por todo o país, passando por diversas cidades. Desenvolve desde essa altura workshops que cruzam a escrita criativa com o Poetry Slam enquanto ferramenta de expressão, educação e integração social, não só pelas comunidades locais, mas como também em escolas de várias cidades. Ela foi coordenadora da plataforma Portugal Slam entre 2016 e 2019, onde desenvolveu 2 performances internacionais que envolveram cerca de 20 poetas de vários países. A gente vai falar sobre tudo isso, tá, gente? Só tô dando uma introdução. Ela representou Portugal na 10ª e na 14ª edição do Festival Spoken Word em Varsóvia, na Polônia, a convite do Instituto Português de Camões, onde esteve em residência artística com poetas de outras nacionalidades. E em 2015, ela lançou o seu projeto musical de spoken word, Lacônico, em conjunto com um ator que é também músico, Cristóvão Campos, com o qual já atuou em diversos circuitos, incluindo o Festival Silêncio em Lisboa. Estaremos muito bem acompanhadas. Vou chamar então a Li e a gente já vai começar essa conversa. Eba, Nuno entrou também. Bem-vindo, Piteira. Li, vou te chamar, hein? Você vai receber quase uma... Tan, tan, tan. Olá, Li! Olá, Seja muito bem-vinda! obrigada. Olha, Muito a obrigada. nossa, a Ah, nossa. arrasou! Eu tô na aguinha ainda. O que você tá bebendo? Tô bem lambrusco. Ai, que chique. Que chique. Agora oficialmente é uma estreia. É verdade. Olha, está a fazer eco porque eu não tenho os meus fones. Não, não tá fazendo eco. Pra mim, tá boa. Vocês. Oi, Piteira. Vocês estão ouvindo bem? Eu ouço Tô, bem ali. É? perfeito. Sim. Perfeito. Onde você tá agora, Ali? Em casa.
Que fica onde? Em Almada. 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 Na Margem margem Sul. sul. Olha, a gente pode tentar gritar uma para outra também, se a ligação não estiver boa. Eu tô no Barreiro, de repente. Olha, estás De perto. Margem Sul para Margem Sul. É verdade. É longe, né? O Barreiro não é assim muito longe, mas é um bocadinho para esta altura da pandemia, mas nada impede um encontro físico em breve. Pronto, combinado. Eu fui para Almada uma vez no festival de teatro só, mas eu não conheço Almada ainda. Boa. Ah. Li, eu tenho uma série de dúvidas aqui que eu quero perguntar para você e ir consultando. E eu vou deixar aberto também para quem quiser perguntar alguma coisa. Esse é o momento da verdade. Agora é o momento assim, tudo que você sempre quis saber sobre Li é a hora de perguntar. Brincadeira, gente. É, tá aqui nos comentários. Ou vocês veem também umas cartinhas com os pontos de interrogação. Se vocês clicarem nessa cartinha, já vem direto a pergunta. Então a gente também consegue conversar a partir daí, caso ele tenha alguma pergunta. Ok, boa. Li, muito obrigada por topar, por conversar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Acho uma iniciativa fantástica. Dar a oportunidade também de falar, não é, do movimento Slam em Portugal e conhecer as pessoas que estão envolvidas nisso, indireta e diretamente, sim. Sim. Sim, e o Poetry Slam, ele é um movimento de muitas frentes, né? Então, conversando com... Claro, em uma hora, a profundidade que dá para conversar em uma hora, mas conversando com profundidade com cada um, a gente consegue entender o que aconteceu, porque é muito múltiplo, né? Em todo lugar. Sim, sem dúvida, Então, sim. e cada poeta é um universo, né? Então é lindo poder encontrar esse universo e conversar. Eu fico muito honrada, fico muito feliz. E cada pessoa pega neste movimento do slam e também o adapta ao indivíduo, não é? Cada pessoa pega na aprendizagem, na experiência e às vezes voa para outras paisagens, mas tem aquela carga da urgência da palavra que muda a vida de qualquer pessoa, eu acho. Pelo menos para mim mudou. Vou começar bem do começo, então. Quero saber quem é Eli Alves. Ali Alves é um rascunho, é um projeto inacabado, não é? Não sei se queres que eu fale do meu progresso, ou da minha experiência no Poetry Slam, ou se queres que eu te dê só uma perspectiva de quem eu sou emocionalmente. Eu quero que você fale o que melhor responder essa pergunta para você. Assim, você que sabe a resposta certa. Não tenho nada a ver com Ok. isso, não. Eu acho que é mesmo isso. Ali Alves é um projeto inacabado. Às vezes até é um pouco frustrante, porque há montes de coisas que eu começo e não termino. E isso reflete muito também a minha identidade, a procura constante de satisfação pessoal, que às vezes pode ser frustrante, por outro, também abre caminhos e abre a mente para várias opções e oportunidades. Mas também não quero dizer com isto que nunca acabei nada, não é? Sempre tive muito orgulho de todos os projetos nos quais estive envolvida e fiz o meu percurso, mas de momento a Li Alves está um pouco focada nela própria e a tentar acabar muita coisa que começou a nível de escrita, de música, de interpretação, de texto. E é uma menina, já quase nos 40, mas uma menina, uma rapariga, uma moça. Nossa, eu fico me perguntando, você falando isso, né, de terminar. Será que uma hora a gente termina? Como que é essa sensação de falar, ai, terminei? Como que deve ser, né? É impossível, eu acho. Até olhando para os meus pais, que não são muito mais velhos que eu, os meus pais foram pais muito novos, muito jovens.
às vezes olho para eles e eles próprios são projetos inacabados, ainda estão a tentar descobrir-se. A minha mãe ainda agora está a descobrir uma nova oportunidade de ter o seu próprio negócio, a fazer aquilo que gosta. Nunca é tarde para mudar de opinião, para mudar de perspectiva. E por isso é que eu acho que é um bocado impossível dizer terminei. Claro. O máximo que podes dizer é acabei de começar. Agora eu já posso começar outra coisa, né? Que bom. Quando que você conheceu o Poetry Slam? Como que foi isso, assim? Quando que vocês se encontraram? Então, sim, eu sempre escrevi desde muito pequenina. Sempre gostei muito da rima, do ato de rimar e da sonoridade das palavras. E, entretanto, tive uma fase da minha vida em que tive que mudar e fui para a Inglaterra. E estive lá a viver durante 4 anos. Você nasceu aqui em Lisboa mesmo? Sim, nasci em Lisboa, sim. E estive a viver em Inglaterra 4 anos, onde sempre escrevi muito, tinha um blog na altura, e era onde eu despejava tudo aquilo que eu escrevia. E nunca sequer imaginava que existia Poetry Slam. E então, quando voltei para Portugal, a Raquel Lima, que eu conheço desde muito jovem também, andámos na mesma escola. Ela sabia que eu gostava de escrever porque tínhamos isso em comum e eu lembro-me perfeitamente dela me dizer: já ouviste falar de Poetry Slam? E eu, não, o que é isso? E ela fui convidada para uma Slam Night, na altura no Music Box, em Lisboa, isto foi 2009, para aí, e aparece para ver, se calhar vais gostar. E então eu fui e apaixonei-me logo pelo conceito, pela energia e a primeira experiência não foi a fazer slam no palco, foi a organizar logo com a Raquel, começámos a organizar aqui em Almada. Nesse dia você não competiu, você foi só para Não, assistir. fui só Não? assistir e sempre tive alguma vergonha de participar porque eu sempre escrevi só para mim. Nunca tinha falado Então, em público, né? Em voz alta. não, que me recordo, não. Antes da gente Ah, falar da organização do Slam aí, eu queria saber mais sobre essa noite. Ele era no Music Box e era aberto para todo mundo ou já tinham pessoas antes? Como que foi a sua impressão dessa noite? olha, eu não me lembro, mas Ah, também foi 2009, faz um bom eu tempo. acho que era gratuita, acho que era gratuito na altura. Eu lembro de estar apaixonada, mas foi lá também que eu fiz o meu primeiro slam, porque eu depois comecei a ir a várias noites de slam no Music Box, que foi onde comecei a conhecer todo o pessoal aqui do movimento. E o primeiro slam que eu fiz foi no palco do Music Box e foi horrível. Foi horrível. Por que Porque que eu foi horrível? Porque eu tinha poemas, mas da outra vez estive a falar com um amigo, o Martim, de Lolé, sobre isso. Porque na altura eu escrevia poemas e a minha avó inscreveu-me num concurso literário. E então a poesia que eu escrevi para esse concurso era muito clássica. E então, como eu fiquei em terceiro lugar desse concurso literário, eu decidi vou levar este poema, que foi espetacular, e vou ter boa pontuação. E foi um desastre, porque esse tipo de poesia não funciona muito bem, não é? Principalmente para um principiante. Mas eu lembro-me da sensação de ter má pontuação e nem sequer passei da primeira ronda, mas não fiquei magoada. Foi a primeira vez em que eu perdi, em que não fiquei triste. Achei que fiquei com vontade de fazer mais. E então as noites no Music Box ficam na memória como essa recordação de. Acho que foi ali que eu ganhei a fome de tentar outra vez e tentar outra vez e perceber afinal o que é isto e desafiar-me.
E ao mesmo tempo você começou a organizar com a Raquel Lima. É isso? As duas coisas são Sim, concomitantes. sim, em Almada. Era o Poetry Slam Sul. Ainda existe, mas agora acho que é outro rapaz a organizar. Um, mas sim, foi assim tudo, explodiu tudo num ano, dois, fazer slam, organizar, bora lá. Um, mas sim, nessa altura, o slam, como é que eu ia te explicar? Eu não conhecia muito, eu acho que só havia no Music Box e na altura havia um coletivo em Lisboa que fazia eventos noutros sítios, ia mudando, bares, etc. Que era o Poetry Slam Lisboa, que era um É que meeting. o Luiz perguntou isso, se era o Slam LX, né? Lisboa. Era esse que fazia no Music Box, ou não é o mesmo? Ainda não era, depois Não é. começou a ser esse nome. Antes era só Slam Night. Entendi. Só queria dizer que eu estou muito orgulhosa, pequeno parênteses, que a gente está aqui conversando com Moçambique, Brasil e Portugal ao mesmo tempo. Isso é muito lindo. É É muito lindo. lindo, Pois. que Legal. bom. Olá, Tá bom. pessoal! Não é? Tá o Ale, tá o Felin. Muito legal, muito legal. Voltando, desculpa. Então, porque ainda ficou confuso para mim. Depois, esse Slam LX virou no Music Box também. Mas por enquanto era Slam Light. Sim, se bem me recordo, talvez depois, se falares com mais pessoas, poderá ficar mais claro. Se bem me recordo, o Alex Cortês, que era do Music Box, e começou a organizar essas noites de slam e também conhecia pessoas desse coletivo que fazia em Lisboa. Então eu acho que foi uma altura um pouco embrionária em que se fazia noites de slam, mas não havia tudo o que há agora. Não havia competição nacional, nem nada disso. Eram Uhum. slams pontuais que iam sendo realizados. Sim. Depois é que começaram a surgir mais slams noutras localidades. Sim. A gente, pequeno parênteses também metalinguístico, a gente já tem entrevistas marcadas com o Alex Cortez, com o Martin Santos, com o Nick e com a Raquel. A Raquel é a próxima. Maravilhoso, sim, maravilhoso. Vamos conversar com todo mundo para entender esse panorama. Sim, porque eu quando entrei, quando eu conheci o movimento, já existiam alguns eventos em Lisboa, principalmente, e Uhum. acho que também começou a haver noutras cidades. Mas o Slam Night no Music Box depois começou a ser o Slam LX, que ainda existe, e acho que essa primeira fase era um bocado experimental, não sei. Entendi. E aí, simultâneo a isso, né? Se eu tô entendendo, você começou a participar ali e você e a Raquel Lima criaram um Poetry Slam na Margem Sul, que chama? Uh, Foi a associação da Raquel, a Pantalaça, que começou a organizar o Poetry Slam Sul, aqui em Sim. Almada, e com a associação Triplicarte, que é de onde eu faço parte, criámos uma parceria e começámos a organizar em Almada, sim. E como que foi esse processo? Olha, muito honestamente, foi maravilhoso, porque a Raquel depois poderá responder por ela, mas eu lembro-me que os primeiros Poetry Slams, a casa estava cheia, cheia de gente. Nós temos fotografias na página com o lugar cheio, aquilo era num cineteatro. Muito pessoal ligado ao hip hop que começou a aparecer. Nós tínhamos sempre um momento de open mic e esse pessoal mais ligado ao hip hop ia sempre para cima do palco, com o DJ a acompanhar. Eu acho que bateu imenso aqui em Almada na altura. Um, e pronto, e depois foi quando começaram a surgir mais e mais slams e começámos a juntar para aquilo que é hoje o Portugal Slam. Mas na altura foi muito bom porque
o Poetry Slam Sul, apesar de se realizar em Almada, na altura, depois começou a ir para outras localidades, tinha pessoas de outras partes da margem sul, não era só Almada, tinha pessoas do Seixal, do Barreiro, era um bocado margem sul no seu todo. E acho que teve muito sucesso, sim, foi muito bom. Bom, e aí eu queria entender um pouco mais das organizações que você está atrelada, assim, quais são essas organizações, o que que elas fizeram com o Poetry Slam, o que que elas fazem hoje? Uma pergunta bem aberta, mas a gente vai entrando em cada uma. Então, primeiro, quais são as organizações que você faz parte hoje em dia? Hoje em dia só faço parte do Poetry Slam Viseu e de Braga, é os únicos. Então vamos entrar com cada uma. O Poetry Slam Viseu começou quando? Começou em 2016, salvo erro. E foi um pouco tardio, porque o meu avô é de Viseu e eu costumo ir lá sempre. Não sei porque é que não comecei a organizar antes, calhou a ser 2016 e é um slam muito no início ainda, tanto que o ano passado não conseguimos realizar porque há falta de apoios, é das cenas slam onde há mais público do que participantes, então torna-se assim um pouco complicado, não é? Eu ia perguntar exatamente isso, o que você sente de diferença lá em relação ao Isla da Margem Sul, em relação às Islas de Lisboa? Muito honestamente, tudo o que é fora de Lisboa e diria do Porto, ou de sítios onde já se faz slam há algum tempo, é completamente diferente. Nomeadamente, eventos no interior do país e no norte-norte. É muito diferente porque as pessoas não têm acesso à diversidade cultural. Então, tudo o que é muito repentino e muito diferente, ao início causa aquela sensação entre o medo e a curiosidade. Então é muito complicado. E as pessoas que normalmente participam estão habituadas a outro tipo de expressão, que é uma expressão, infelizmente, ainda muito conservadora, mas não no mau sentido. Acho que é fruto de toda a opressão que ainda vem dos tempos da ditadura, etc. É muito fechado, é muito difícil entrar nessas localidades. E em Viseu havia muitos participantes que já tinham uma certa idade, já eram pessoas mais velhas. E tu vias na pontuação que o público tinha muito respeito pelas pessoas mais velhas e que se calhar davam uma pontuação mais agradável por respeito e isso prejudicava os mais novos, não é? Que se calhar tinham mais aquela abordagem que se espera no Poetry Slam. É uma realidade diferente, sim. Sim. Mas esse Poetry Slam ainda acontece hoje, apesar de todas as dificuldades para que ele aconteça, ele segue? Ou vocês resolveram dar uma pausada? Eu não entendi. É sim, o ano passado não conseguimos, este ano já tínhamos tudo planeado, até que o Covid decidiu fazer uma visita ao mundo. Mas eu já estive a conversar com duas pessoas que me ajudam lá e há a possibilidade de fazermos em agosto ao ar livre, por isso provavelmente vai voltar, sim. E o Poetry Slam de Braga? Girl, era uma história para 3 dias, a sério. É mesmo, eu adoro uma história, viu? Eu vivo delas. Se você quiser me contar, eu vou adorar. Mas se não quiser, eu respeito. Eu adoro Braga. Não sei se já lá estiveste. Não? É lindo, é Eu conheço muito bonito. pouco de Portugal ainda. Conheço Porto. Temos de fazer uma tour slamante. Eu acho, a gente tem que pegar. Na verdade, é tudo mentira essas entrevistas. O que eu quero mesmo é convencer todo mundo a pegar um trailer e a gente ficar andando por Portugal. Essa é a minha verdadeira meta.
A Braga é uma cidade lindíssima, as pessoas são interessantes, muito interessantes. Eu comecei a fazer Braga em 2012, num bar, que é o nosso parceiro, e fizemos até 2015. Depois parámos até hoje e este ano íamos recomeçar. E essa paragem teve a ver com algo menos positivo, que foi a reação das pessoas ao movimento Poetry Slam. E se há coisa que me arrependo, a única coisa que me arrependo na minha jornada do Poetry Slam foi ter desistido. Eu não devia ter desistido, devia ter continuado. Mas, por outro lado, acho que também foi bom fazer esta pausa. Porque agora as Mas eu não pessoas lá... entendi que reação das pessoas. O que se passa em Braga é que Braga é uma cidade muito literária, muito poética, muito clássica. E todos os participantes foram muito diferentes uns dos outros. E havia um leque de participantes que eram poetas editados e que viram ali uma plataforma para também divulgar o seu trabalho, o que é justo e ainda bem que conseguimos fazer isso. Mas aí houve a questão do ego a entrar também em jogo, não é? Eu sou poeta editado, portanto tenho que estar com nota 10. E isso causou alguma fricção em alguns momentos que foram um pouco complicados de gerir. E posso até partilhar que foi o primeiro evento de slam onde eu disse um poema e houve uma pessoa que me mandou calar e saiu do espaço. É um público muito reacionário, reagem muito. Sim. Por um lado, o Poetry Slam, ele é uma plataforma para que haja diálogo, né? Mas fica muito complicado quando esse diálogo ele não é respondido em tom de diálogo. E o diálogo que o Poetry Slam promove é um diálogo através de metáfora, né? Você discorda de mim, então traga uma metáfora que me faça concordar com você. O jogo Exatamente. E é muito triste quando essas rupturas vêm numa outra camada, né? De tentar silenciar o outro, de fato. Que triste, não sabia dessa história. Então agora que a gente tem que fazer em Braga mesmo. O nosso trailer vai passar por lá. E também muita coisa mudou em Braga. Eu estive em Braga em novembro para falar com o Rui, que é o dono do espaço onde nós fazemos o slam. E ele disse, há montes de gente que vem perguntar quando é que há slam. E já passaram 4 anos. Portanto, as pessoas têm vontade e querem participar. E então decidimos, ok, este ano bora voltar. E infelizmente não vamos conseguir porque também nunca consegui que ninguém em Braga continuasse a organizar. Nunca ninguém se voluntariou para continuar a organizar. E o Rui quer que seja eu a ir lá, e então este ano ficou complicado, não é? Mas vai voltar, sim. Nem que seja para o ano, mas vai voltar e vai ser sempre melhor. Sim, sim, e também acho que é uma questão de aos poucos a cultura do slam ela fomentar e florescer, né? Porque quando a gente entende que Poetry Slam é sobre poesia e ao mesmo tempo não é sobre poesia, que a poesia escrita é uma, a poesia falada é outra, porque Exato. o meio é a mensagem, né? A chavinha vira um pouco. E também é engraçado isso, porque o Poetry Slam, ele é esse lugar do ego e é o lugar do não ego também, né? Porque quem garante que esses jurados entendam alguma coisa de poesia, né? Não tem a ver. Há muito essa reação aqui. Mas quem é que são aquelas pessoas a votar? Não percebem nada de poesia? O jogo é esse. O jogo é mesmo esse. Não é preciso perceber, é preciso sentir. E Braga também me ensinou uma coisa importante, que não sei se vais concordar ou se as pessoas que nos estão a ouvir vão concordar. Eu em Braga foi quando comecei a sentir necessidade de criar workshops antes dos eventos. Porque
chegar a uma cidade ou a uma localidade e simplesmente fazer um slam, as pessoas não percebem muito bem porque nunca ouviram falar. E o workshop ajuda a explicar o que é o Poetry Slam, a praticar, a desafiar as pessoas. E então em Braga foi quando eu comecei, lá está, em 2012, a desenvolver mais workshops antes de fazer eventos. Para também atrair pessoas novas, não é? Que têm muitos rascunhos fechados na gaveta. Sim. Bato uma salva de palmas para esse tipo de ação. Assim, é tão importante a gente fazer workshops de Poetry Slam, né? Em muitos níveis, socioeducativos, culturais, históricos até, para fomentar a autonomia dos espaços em fazer. E como que funcionam esses workshops? Depende, porque o que eu fazia antes era um workshop em parceria com algum espaço. Normalmente era. Primeiro comecei a não cobrar nada, era gratuito, mas pelo menos aqui há uma coisa interessante, que é quando é grátis as pessoas nunca vão. É surreal. Se pagares 2 euros, já dá. Já aparecem toda a gente. E então o workshop, o que eu fazia é, criei um PowerPoint para falar um pouco da história do Poetry Slam, porque o que eu senti também é que as pessoas ficavam muito revoltadas com a parte da pontuação, dos 3 minutos, das regras. E não percebiam. E ouvi muitas vezes as pessoas a dizerem a poesia não deve ter regras. E então os workshops eram muito nesse sentido de isto é um formato que foi criado nos Estados Unidos e as regras têm um sentido. O único objetivo das regras é colocar toda a gente ao mesmo nível e é só para isso que elas existem. E eu notei que ao começar a explicar as regras, de onde vem o objetivo, as pessoas começaram a ficar mais disponíveis para tentar. Depois dessa fase de explicar a história, há sempre um momento da escrita. E aí há vários exercícios, não é? Escrever tudo o que vem à mente. Depois é polir o texto e fazer exercícios de expressão. E por acaso com o Piteira já fizemos, porque isto é curioso e até para mim é uma aprendizagem. Há um exercício que nós fazemos super básico, que é a pessoa diz o texto normal, e depois nós damos alguns personagens e desafiamos a pessoa. Agora vais dizer o poema como se fosse um político ou um jornalista de futebol. E as pessoas, ao encarnarem a personagem, libertam-se muito mais. Uhum. E isso é interessante. E acaba também por dar essa ferramenta de expressão no imaginário, não é? Tipo, ok, eu aqui nesta parte do texto vou fingir que sou política, ou aqui vou fingir que sou rapper, e dá essa textura, não é, ao texto. Depois, os workshops que eu fui dando também foram alterando consoante o público. Escolas é diferente, pessoas mais velhas Você também. fez em escola também. Sim, é a minha parte preferida. Isso é tão importante, né? Não percebi. Isso é tão importante fazer em escolas. E é muito difícil aqui em Portugal, às vezes, sabes? Mas pronto. E Por uma resistência das escolas ou por uma resistência dos alunos? das escolas. Eu aqui em Lisboa e Val do Tejo não tenho muita experiência, confesso. Só dei um workshop a miúdos de uma escola aqui da Almada. Normalmente é sempre fora daqui. Mas todos os pedidos ou todas as propostas que enviamos para fazer workshops nas escolas é um pouco complicado por falta de orçamento, por acharem que não vai trazer mais-valia aos alunos e depende muito da disponibilidade dos professores, nomeadamente os professores de língua portuguesa, não é? Que são os que
disponibilizam normalmente as aulas para trabalharmos com os alunos. Podes fazer também, há casos, eu já fiz um em que é horário a seguir às aulas, mas aí é arriscado porque muitos alunos querem ir embora, né? Sim. Mas eu acho que há uma dificuldade em entrar nas escolas, fora desta zona da capital, não é? Falando nisso, em fora da zona da capital, me conta quais locais você já fez os workshops? São muitos? Já fiz num sítio chamado Meda, acho que o Piteira, se conseguir, lembra-se. Em Meda, Guarda, Viseu, Vozela, Porto, Matosinhos, Beja, Évora, mais Fundão, fiz em Oeiras também. Assim, de repente, é os que me vêm à cabeça. Daqui a bocado vou-me lembrar de mais uns 3 ou 4. Mas sim, assim, de repente. Eu vou só para a gente fechar esse assunto do Poetry Slam como um todo, né? Não no seu trabalho Claro. específico, né? Mas eu queria, ainda é muito pessoal, mas enfim, é pessoal e é político ao mesmo tempo. Eu queria saber o que você mais deseja para o Poetry Slam em Portugal, no presente e no futuro. Então, o que você mais deseja que acontecesse assim? Amanhã você queria que acontecesse isso, e o que você deseja para os próximos anos no Poetry Slam aqui em Portugal? Olha, quero muito que o Portugal Slam se realize este ano, porque eu decidi sair no final do ano passado e eu sei que nunca é fácil sair de uma plataforma e também não é fácil para quem fica pegar na estrutura e continuar, principalmente num ano como este. Mas o meu desejo agora é que consigamos todos, organizações locais, a apoiar, a organizar o Portugal Slam. A minha urgência também é muito a parte escolar. Acho que é urgente e a pouca experiência que tenho, houve 1 ou 2 workshops em que tu viste resultados magníficos nos alunos. Se tivesse os professores certos e o ambiente certo, resulta e faz com que os alunos ganhem um novo interesse pela língua, pela expressão, pela escrita. Isso é urgente. E a parte feminina, seja ela biológica ou não, a mulher, não é? Acho que faz. Aqui em Portugal há um problema. E nós já falámos sobre isso, Magiu, há um problema. Se calhar não é tão visível aqui em Lisboa e Val do Tejo, mas nos outros sítios é bastante. Visível, sim. Bem visível. E para mim acho que é urgente criar uma rotina, não é? De igualdade e de valorização da palavra feminina, da palavra da mulher. É urgente. E a única coisa também, mas aí eu junto um pouco às escolas. Quando eu falo em escolas, tenho muito em mente zonas isoladas no interior do país e zonas problemáticas, bairros sociais, etc. Pelo menos pessoalmente, é aí onde eu gosto de agir e de intervir da melhor forma que consigo. E eu acho que o que eu desejo para o Poetry Slam em Portugal é que haja uma plataforma, como já há, cada vez maior, que nos permita desenvolver estas atividades quanto mais, melhor. Eu agora vou mudar um pouquinho de assunto, né? Desse amplo aspecto do Portugal, do Poetry Slam em Portugal, para falar mais especificamente dos seus trabalhos como poeta de slammer.
Então, a gente leu no comecinho da entrevista que você lançou um projeto musical de spoken word, que é o Lacônico. Eu queria saber um pouco mais sobre esse projeto, onde a gente ouve, como que é, o que é, me conta. O Lacónico é um acaso da vida. Surgiu antes de eu ir pela primeira vez a Varsóvia, porque Varsóvia é um festival de spoken word, e tu estás lá em residência com vários poetas, não é? E depois apresentam um trabalho final. Mas na altura também era pedido para tu apresentares algo teu, uma performance tua. E eu sempre fui amante de música. Eu, à parte do slam, rádio e música é a minha vida. E eu sempre tive esta vontade de juntar música e poesia. E então andei à procura, estupidamente, aleatoriamente, de pessoas. E foi de uma plataforma que não tem nada a ver. Foi no LinkedIn. Ah, E imagina, tem super a ver. É que os artistas não estão muito acostumados. é Mas verdade, tem é super a ver. surreal. E o Cristóvão respondeu-me. Eu fiquei surpreendida porque o Cristóvão é ator e não é o ator mais famoso do mundo, tipo Keanu Reeves, mas é conhecido. E então eu disse: Olha, eu tenho um texto, gostava de o musicar porque vou a Varsóvia, e ele ajudou-me. E foi assim, de repente começámos a fazer mais uma, mais duas, mais três, mais quatro músicas na casa dele, que ele tem um estúdio. Uh, Tivemos parados agora uns tempos, porque ele teve a fazer telenovela, séries, etc. Ah, é um Mas projeto contínuo. Vocês seguem criando. sim, 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 sim. Ah, que legal. Uh, Vamos em breve lançar um vídeo, mas isto não é bem lacónico, é uma coisa da minha associação, que é a junção de texto, interpretação visual e música, em que ele e eu estamos envolvidos. Mas sim, vamos pegar no Lacónico. Aliás, quis o destino que ele se mudasse aqui para Almada, está aqui perto, e tivemos a oportunidade de tocar ao vivo no Festival do Silêncio, através do Music Box, na FNAC, e foi uma experiência brutal, sim. Ai, que lindo. E como que a gente ouve? Tá no YouTube? Tá nas Está plataformas? no Bandcamp, bandcamp.com/lacónico, sem acento, e entram logo. Tem só 4 ou 5 músicas, muita coisa ficou em rascunho e esperemos que seja acabado este ano e que haja mais música a vir, sim. Será? É Vamos Bandcamp, fazer. Desculpa? Não ouvi. estava só a repetir que é Bandcamp Lacónico. A gente podia fazer o seguinte: quando eu terminar essa conversa, eu vou colocar no IGTV, e se tudo der certo no Facebook também, eu não tenho certeza, mas aí eu vou colocar o link nos comentários para que as pessoas consigam ouvir. Oh, que bom, obrigada. É uma coisa boa, né? Porque assim a gente consegue compartilhar esse som. Eu ainda não Sim, vi, tô curiosa. e quem quiser participar é bem-vindo, não é? O Lacónico, apesar de eu e o Cristóvão sermos os cabecilhas, vá, é um espaço aberto. Quem tiver ideias e quiser participar, a porta está aberta. Ai, que legal. Sabe o que eu queria para a gente ir encaminhando para o fim? Eu queria aquele momento que todos nós estávamos esperando, que é ouvir os seus poemas. É hora. É É hora. triste porque o Instagram, ele, quando faz 1 hora, ele trava. E aí trava, acabou, né? Ele não deixa fazer mais. Mas, Mas eu tava aqui pensando, já tava escrevendo várias outras perguntas, dava pra gente ficar conversando mais umas 2 horas aqui. olha, eu muito honestamente só preparei um texto Maravilhoso. que encontrei, estava à procura quando tu pediste. Então estava à procura em todo o lado e encontrei um texto que escrevi em outubro de 2018 e que acho que se aplica aos dias de hoje. Por isso posso dizer esse. Mas vai sobrar tempo. Você,
Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Poema, e o Piteira tava aqui ansioso por isso, eu também tava, Piteira. É bom porque a gente conversa sobre o poema também. Ok. O que eu fiquei curiosa, você mandou, né? Você falou, eu achei um poema que tem tudo a ver com o momento. É doido isso, né? Como a gente parece que escreve pra gente do futuro. São quase cartas pra gente no futuro, né? Eu acho que isto, quando é que o Bolsonaro foi eleito? 2018. Foi nesse ano. É o começo do apocalipse. Exatamente. Mentira, o apocalipse começou pra gente lá em 2013 no Brasil. A gente tá desde 2013 lidando com isso. Olha, mas eu não sei este poema de cor porque eu nem me lembrava dele. É a coisa mais bonita de ter escritos espalhados. Eu escrevi isto. Olha, Ah, meu! Antes de você ler, a gente tem que fazer o grito do todo mundo slam. Que é assim, eu ok. vou falar. Eu falo, mundo todo! Aí as pessoas aqui nos comentários respondem, todo mundo! Slam! Como as pessoas no comentário não vão chegar ao mesmo tempo, eu vou falar e eu mesma vou responder, e aí você fala, tá bom? Ok, bora. Combinado? Mundo todo! Todo mundo! Slam! Faz mais de 5 anos que eu não vejo o telejornal. Não me tem feito mal, não. Ando desconectada da televisão. Não quero ser vítima da contra-informação. Quero sim usar a minha razão, seja ela certa ou incerta. De mente aberta assumo que pensar é difícil, mas não pensar muitas vezes sai caro. Olha o Brasil e o Bolsonaro. A Europa, os refugiados, as mulheres, os homens violados, o ódio a escapar por todos os lados. Somos bilhões contra o fascismo, rendidos ao capitalismo, praticamos o racismo na caixa do supermercado. Olhamos de lado e por cima do ombro, neste escombro cada vez mais amplo. Quanto vale um abraço hoje em dia? 3 preconceitos e meia verdade. Tens troco para a minha vaidade? Quanto custa a tua personalidade? Somos bilhões contra o machismo e levamos o feminismo, usamos o eufemismo para aceitar a cultura transversal, transexual, transgênera, transparente. E a tua mente está desperta? A tua mente está desperta? A mente é esperta e sabe escolher. E sem querer, hoje tu já escolheste quem ser. Mas amanhã tudo muda. Como as opiniões no Facebook. Face shit. Face it. Face it. És tão culpado quanto eu, mas o bem, o bem ainda não morreu. Deita as armas fora, descarrega a consciência, carrega os canhões da outrora com versos e sapiência. Senta-te e pensa comigo. Quantas portas deixaste abertas? Usa as palavras certas e mete o ego numa chávena de chá. Somos um exercício constante, mutante, distante de estar completo. Quis a vida que a morte fosse um destino incerto. Por isso não adianta gastar vidas num dialeto podre, negativo, pequeno, destrutivo, cancerígeno. Usa as palavras certas e pensa antes de olhares para o ecrã. Deus não te deu a maçã para te ver a comer. Deu-te a escolha, o poder, arbítrio maldito. Benditos sois vós entre os ecrãs que começam a derreter. Slam! Nota, jurado! Ai, que bom te ouvir. Sim, estava assim um bocado engasgado, né? Não lia isto há anos, há 2 anos. Acho que só disse isto uma vez. E parece que escreveu ontem, né? Super atual, assim. Sim. Acho que também na altura e depois vai buscar aquele desgaste das redes sociais que servem um propósito tão bonito como este,
não é? Mas, por outro lado, como disse Humberto Eco, deu voz a uma legião de imbecis, não é? E eu sempre fui muito afetada com isso. Então tive que me desligar um pouco. E ainda bem, porque assim só tenho olhos para as coisas boas. Não que esqueça o bocado mau à minha volta, obviamente. Mas acho que os mídia, sejam eles através do jornalismo ou social media, têm muito este apetite pelo drama, pela tragédia, pelo sangue, não é? E quando tu mostras muita coisa negativa ao povo, o povo torna-se revoltado e torna-se triste. E tem todo o direito, não é? Mas acho que devia haver um equilíbrio entre coisas boas e coisas más. Sim. É um constante roubo de pauta, né? A gente fica o tempo inteiro discutindo coisas que não têm que ser discutidas, enquanto o verdadeiro problema está ali na frente e a gente olhando para cá. Eu tenho muito essa sensação que é um constante exercício de falar, não, eu não vou dar minha atenção para isso, eu não vou dar minha atenção para esses haters, eu não vou dar minha atenção para essas brigas internas, né? Há uma questão estrutural do capitalismo que a gente precisa resolver aqui. Vamos resolver isso aqui primeiro, depois a gente discute. É verdade. Estou a ler o comentário do Meirinhos e é verdade. Não, nunca subestimar a revolta dos idiotas. É verdade, Meirinhos, é verdade. Sim. Mas sim, É, mais eu fico. coisas. Oi? Mais coisas. Eu fico torcendo para que seus desejos pro Poetry Slam aqui em Portugal se realizem e que vão se realizar em breve, porque é um movimento tão intenso o Poetry Slam, porque ele é um movimento transformador mesmo, né? Ele transforma as pessoas que estão ali. Então, que ele seja cada vez maior e maior e com mais. Eu tenho uma professora de dramaturgia que ela falava que a gente discutia. E aí ela falava, gente, o atrito tem que ser gentil. Vamos ter um atrito gentil, porque é atrito gentil que faz fogo. Eu acredito muito nisso, né? Vamos fazer um atrito gentil, que nas nossas diferenças a gente alcança muita mudança. E é para isso que a gente tá, né? Ninguém escreve poesia porque quer que o mundo fique igual. Sim, o Poetry Slam, acima de tudo, dá voz a quem ainda não a encontrou. Sim. E daí aquela minha urgência de ir mais às escolas e à camada mais jovem, porque há muita voz ainda dentro da gaveta e dentro do armário. E nós temos que tirar isso cá para fora. Sim. É bonito demais para ficar na gaveta, né? É verdade, sim. Sim. Quero te agradecer muito, Li, por topar essa conversa. Fico muito Obrigada, honrada. eu adorei. Ficava aqui mais 3 horas, mas não dá, olha. Eu também. E é minha primeira live, então eu tenho medo do Instagram cortar, gente. Me falaram, eu tô aprendendo ainda a mexer, mas me falaram que quando fica a 3 minutos, a 5 minutos e a 3 minutos ele avisa. Não sei se isso vai acontecer, mas a gente já tá certa disso. Na quinta-feira, agora, vai ter um Todo Mundo Slam, mais uma versão tertúlia aqui no Instagram também. Então a gente vai abrir a live, aí quem quiser falar poema já fala, olha, eu tô aqui, eu quero falar, e a gente vai entrando assim, um por um, Boa! pra falar. Não vai valer nota, não vai valer nada, só pra gente se ouvir um pouco, né? Pra gente. Eu tô louca pra fazer, você falou que tava pensando em Braga, em fazer ao ar livre, né? Viseu, Viseu. Viseu, você tá pensando em fazer ao ar livre? É uma Vamos baita combinar. ideia. Vamos Sim. combinar. Eu queria muito fazer o Todo Mundo Slam ao ar livre, porque a gente, nos ecrãs do seu poema, né, a gente acaba ficando muito viciado nisso e é uma comunicação esquisita, né? E era interessante também vires connosco a Viseu. Era bom. Conhecer outra cidade. Só me Por que chamar, eu não? trabalho online, eu posso ir trabalhando no carro, assim, ó. É só me chamar. O Meirinho está pedindo outro poema, hein, Lili? Ui. Ih,
E agora? Ele botou, é isso, é o risco do ao vivo. Então eu posso dizer um texto que toda a gente já conhece, que está a assistir, que foi assim o meu primeiro hit do Poetry Slam, que se chama Para. Por favor. Posso Não, tem começar que ou queres que gritar. eu... Não, tem que gritar, já tinha esquecido a louca. Vamos, não vou esquecer. Mundo todo! Todo mundo! Tá. Quando eu tinha 15 anos, eu sabia ler e escrever me. Me, que ao contrário é em, e em é me em mim. Eu, meu, ego. O meu ego nasceu no café da minha rua, quando eu vi aquela miúda responder a quem não lhe perguntou merda nenhuma. Ela queria ser bonita, catita, ermita dela mesma. Ela queria ser bonita, que não lhe olhassem os defeitos a jeito de ponto negro, ou o calor das calorias enfiadas nas mentiras que ela ia contando a ela própria. E porquê é que nasceu o meu ego ali? Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe dizia-me: para de sonhar. Tu tens de estudar, trabalhar, casar, acasalar, procriar. Não és bonita nem feia, nem aqui nem às 10h30, a hora que sais para o café, fumar cigarros ou charros. Fingir que és bonita, grande, porque na verdade o mundo é feio. O mundo é feio. O mundo é feio e é teu. Olho para a miúda do café, mas na verdade eu estou a falar de mim. E reparo que nós somos a estatística humanística de uma juventude em implosão, taxa fixa de uma geração que faz tudo sem pensar duas vezes. Somos detentores do poder da autodestruição e com a liberdade na mão vamos nos deixando morrer por fases. Somos a gaveta dos sonhos por concretizar, de gente que fala de gente sem dar nada em troca, pela porcaria de 5 minutos de atenção, onde há gente em comunhão à espera de nada. E mesmo assim, eu sempre sonhei tanto, 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 tanto que eu queria ser quando eu tinha 15 anos, até que a minha mãe me disse: para, filha, para de sonhar, o mundo é tão feio que é teu desde que tu nasceste. O teu dever é torná-lo bonito. Obrigada. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Obrigada eu. Que ótimo. É, Li, dá vontade de ficar um tempão mais conversando, tem muito pra falar. Vamos fazer assim, a gente vai rodando, sabe? Toda terça-feira. Quando forem, a gente volta. Aí a gente faz de novo. O que que mudou em um ano? É verdade. Olha, isso era interessante. Era um registro, um arquivo, não é? Pronto, que dia é hoje? Hoje é dia 16. Todo 16 de junho a gente se encontra aqui para falar o que mudou em um ano no Poetry Slam. Ok. Está combinado. Pronto, já tá feito. Na semana que vem, na terça-feira, tem a Raquel Lima, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. E a ideia é essa, que a gente fique toda terça-feira conversando com muitas figuras. Se tudo der certo, vem o Piteira, se ele topar. Tem o Alex Fez também. Enfim, algumas pessoas já estão confirmadas. E é isso, para a gente conhecer um pouquinho mais, trocar e ouvir poesia boa também, que é uma delícia. Boa. Obrigada eu pela iniciativa. Força, estarei cá para ouvir os outros entrevistados. E obrigada do fundo do coração. Eu que agradeço, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigada também a todo mundo que assistiu, fez comentários, pediu poesia. Como disse o Meirinhas, o povo quer, a obra nasce. É verdade. Muito bom. Não é? Ótimo. Então, vou encerrar aquele momento triste, mas necessário. Muito obrigada. E é isso, gente. A gente está em contato. Obrigada a todo mundo. Tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, Eli. Muito obrigada. Vou encerrar aqui.